Portugal registra a maior inflação dos últimos 30 anos e as consequências do aumento dos custos dos bens e serviços estão à vista. Desde as compras do supermercado à energia, sem esquecer os valores das rendas e até mesmo as taxas de juros do crédito à habitação que não param de subir. A conjuntura pede cautelas, como lhe mostramos na reportagem especial desta semana. Todos os meses tem que se fazer contas. E um dos focos é analisar como e onde poupar. Vendia as alfaces a 40 cêntimos, agora estou a vender 80. Cada vez pior, preços mais caros, as pessoas cada vez compram menos, não há poder de compra, não há dinheiro. Está a subir muito. Já tenho isso há umas semanas a este preço. Mas sobe, sim. O que é que está mais barato? Diga-me lá. Barato. São as baratas, não é? As coisas não estão nada baratas, Sr. Vicente. É o que mais se ouve. Tudo está mais caro. E em relação às sementes, em relação aos adubos, os adubos se calhar aumentaram 50%. Portanto, por isso é que nós também não podemos pôr os nossos legumes muito baratos. Os espinafres, nem tanto. Vendi a 1,20, agora estou a vender 1,5. Pronto, nem tanto. Mas a alface foi o dobro, por exemplo. O tomate usava a estar a um euro e havia outros a 99, agora é tudo 2 euros e tal. E é assim, a alface a mesma coisa. Também vale a pena vir ao mercado do que nas grandes superfícies mesmo. 12,5. Quantos brócolos? 12,5 também? Vamos lá, 12,5. Pela banca da Dona Ondina não faltam clientes à procura de alfaces ou de couves para plantar. Quer desta penca? É penca. Quer quantos pés? Ponha 25. Agora vem uma chuvinha, toca a plantar. A senhora está a ver que estas idades é que andam a comprar? Ai. Uma boa alternativa que a pessoa, se tiver no seu quintal, uma couvinha, um nabo, uma alface, uma nabiça, escusam de estar a comprar tudo. Que é mesmo por isso que elas o fazem. Porque é tudo muito caro, agora nesta altura plantamos isto, na altura da primavera plantamos o tomate, o pimento, os pepinos, tudo o que for da altura certa, da época certa. E tendo em conta que agora os produtos estão mais caros, não é, no geral? Isso, pois, ainda mais têm que plantar para ter alguma coisa para comer, senão não é fácil, porque é tudo muito caro. Numa altura em que os preços dos bens essenciais sobem praticamente todos os dias, quem tem um pedaço de terra ainda consegue dar alguma folga à carteira. Geralmente colho muita coisa. Feijão verde, comecei a comer feijão verde em julho ou junho, ainda estou a comer. É o caso de Manuel Colasso, que nos mostra, com orgulho, o feijão verde que produz na horta comunitária de Alvide, em Cascais. É apenas uma amostra do que consegue cultivar ao longo de todo o ano e no meio da cidade. Mas eu tenho aqui não compro, lógico. E agora que os preços também já estão a aumentar, faz diferença? Faz muita diferença, isso é que faz muita diferença. Não nota, mas eu noto que eu vejo os preços todos. É na alimentação que os preços têm subido em flecha ao longo deste ano. A carne, por exemplo, está cerca de 18% mais cara desde o início da guerra e a tendência de aumento segue no mesmo sentido. Porque se o preço da alimentação animal sobe, o da carne é inevitável. E na hora de comprar, os consumidores já começam a fazer grandes cortes. Os custos de produção aumentam, a carne aumenta também, temos de vender mais caro. O problema maior é que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Cada vez compram menos, em vez de comprarem 1 quilo, compram 700 gramas e vão comendo assim. Em vez de comerem bifes de vaca, comem bifes de peru, que é mais barato. Como nota-se na clientela, nós tínhamos o taco praticamente cheio os dias do mercado e agora é o que a senhora está a ver. 2, 3 clientes, cada vez menos. Nós, no princípio do ano, vendíamos o bife normal a 9,98. Neste momento está €1 mais caro, 10,98. Agora, as peças mais nobres, a vazia e o lombo, esses aumentaram muito mais. A ordem de quanto? À volta de 5 euros, 6 euros, para aí, em cada quilo. E a tendência é qual? É vender menos, as pessoas procuram menos
está mais caro, compram menos. Não há nada a fazer. Na banca do peixe, os mesmos lamentos. Em média, os preços subiram 18% e a consequência está à vista. É dias altos e baixos. Por acaso hoje está um bocado fraco, está vento, as pessoas não saem de casa. E pronto, também temos a fim do mês. Mas não quer dizer que mais daqui a bocadinho comece mais a aquecer a venda. Olha, eu já vendi há mais de 2 anos ou 3 a pescada a 18. Hoje está a 16,5. Para aquilo que dizem dos preços e coisa, não tem. Abastecer a despensa com bens essenciais custa esta semana 210,43 €, de acordo com as contas feitas pela DEC Proteste e que inclui uma lista de 63 produtos. O preço do cabaz alimentar custa mais 27 € do que antes da guerra. Tem 790 gramas. Quer mais um bocadinho ou fica assim? Fica assim? Tá bom. 2,75. 2,75. Aqui está. As pessoas mais velhotas, nota-se. Eles, coitados, têm que fazer contas à vida. Nota-se. E não só as pessoas mais velhas, mesmo as outras. Classe média, acho que sim, nota-se. Portanto, compram, mas em menor quantidade. Em menor quantidade. E há outras coisas que não compram. Por exemplo, certas frutas, em vez de estarem a comprar frutas tropicais ou frutas, não compram. Preferem comprar a maçã, a laranja, a pera. Para além da carne e do peixe, no geral, todas as categorias de produtos alimentares registaram subidas. A escalada de preços começou durante a pandemia, mas 2022 fica marcado pela subida vertiginosa da inflação, o que justifica o aumento geral dos custos de bens e serviços. É um novo máximo em 30 anos. A definição da inflação é uma subida generalizada dos preços. Na medida que os salários não acompanharem essa subida generalizada dos preços, aquilo que nós temos é uma diminuição do poder de compra das pessoas e uma pioria do seu nível de vida. Nesse sentido, é mau que haja inflação, não é? As expectativas que existem para os próximos trimestres é precisamente um abrandamento muito forte da economia. Aliás, apesar de, no caso português, por exemplo, termos tido uma taxa de crescimento bastante robusta em termos homólogos, ou seja, o segundo trimestre deste ano comparado com o segundo trimestre de 2021, essa taxa de crescimento foi bastante pronunciada e percebe-se, porque em 2021 ainda tínhamos um conjunto de restrições à atividade económica por causa da questão pandémica, este ano não tivemos, mas em termos de cadeia, ou seja, trimestre a trimestre, comparar o primeiro com o segundo, com o terceiro, etc., a última taxa de crescimento já foi essencialmente zero. Significa que a economia já abrandou de forma acentuada. Imprescindível na mesa de grande parte dos portugueses, o pão é outro produto que está refém das flutuações de preços, principalmente por causa do aumento dos custos das matérias-primas, como a farinha ou o melaço. Entre agosto de 2021 e agosto deste ano, o preço do pão em Portugal aumentou 15%. A panificação tradicional, neste momento, atravessa uma grande dificuldade, não só com o aumento das matérias-primas, que nos fez encarecer o produto final, como também a procura tem decrescido. Durante o ano, até à data, os preços foram-se estabilizando das matérias-primas, mas temos informação que no próximo mês vai haver aumentos de outro tipo de matéria-prima que também nos vai afetar. Mas até ao final do ano não vamos refletir mais o preço no consumidor. Albertino Santos trabalha há 30 anos no setor da panificação. Neste momento é a eletricidade que mais o obriga a reajustes nas contas. Felizmente, para nós, como tínhamos preços já contratualizados há 3 anos, no caso do gás, não tivemos essa situação. Conseguimos fazer essa gestão dos custos. No entanto, a parte da eletricidade, os contratos vão começar a negociar e não sabemos até onde é que vai chegar os preços. Em alta está também o preço das casas em Portugal. E nem mesmo o cenário de incerteza pela frente faz arrefecer os preços no imobiliário. Se de alguma forma o cliente nacional está mais expectante em relação à situação atual económica, em relação à subida das taxas de juros e à subida da inflação, paralelamente também o segmento internacional, a procura internacional tem crescido exponencialmente nos últimos meses.
Eu penso que isso deve-se ao facto do dólar estar com um valor muito alto face ao euro, que permite aqui uma maior capacidade de compra por parte dos clientes norte-americanos, por exemplo, e também pela situação geoestratégica do país, o facto de nós estarmos muito afastados do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A falta de oferta e o grande interesse do mercado estrangeiro são dois fatores para que, pelo menos até ao final do ano, os preços continuem elevados. Estas alterações ainda não tiveram um reflexo no valor dos imóveis, nos preços dos imóveis. Tem tido sim um reflexo na confiança do cliente em poder avançar imediatamente para o negócio. Está um bocado na expectativa a perceber o que é que vai acontecer nos próximos tempos e, portanto, o processo de decisão tem sido um bocadinho mais demorado. Por causa dos bancos também? Sim, os bancos têm criado também de alguma forma aqui um bocadinho mais de cuidado com as condições e com a avaliação que fazem das condições de crédito do cliente, e é natural, se as subidas das taxas de juros se têm verificado, o cliente acaba por ter menor capacidade de chegar a determinados valores em relação aos imóveis que está a pretender comprar. Em plena crise financeira, no início de outubro de 2008, as taxas Euribor superaram os 5,5%. Passados 14 anos, Portugal começa a entrar numa nova situação de aperto. A Euribor a 12 meses, por exemplo, que é a segunda taxa mais utilizada em Portugal, está agora muito perto de chegar aos 3%. Em fevereiro deste ano estava negativa. De acordo com o CDE, dentro de pouco tempo as taxas de juros deverão atingir os 4%, aumentos que já se refletem nas mensalidades das prestações do crédito à habitação. Isto obviamente cria uma situação de aperto, porque por um lado, aumentando as taxas de juros, estamos a falar de famílias que têm aumento na sua prestação de crédito mensal na ordem dos 50, 100, 200, 300, no limite, a acreditar em alguns cenários mais pessimistas de subida de taxas de juros, até pode chegar aos 400 euros daqui a um ano de aumento da prestação, e por outro lado, quando vão às compras está tudo mais caro. Aumentando os preços e aumentando o preço do crédito, o que acontece é que há uma diminuição acentuada do rendimento disponível e as pessoas começam-se a sentir muito apertadas, não é? Obviamente temos aqui um bocadinho uma quadratura do círculo, no sentido que a subida das taxas de juros está desenhada para tirar poder de compra às pessoas, para diminuir a pressão sobre os preços. Foram vários anos de taxas de juros negativas que permitiram aos consumidores aceder a créditos com menos custos e manter o setor do imobiliário em expansão. A incerteza sobre o que ainda está para vir faz adensar as dúvidas e receios de quem tem dívidas ao banco. Começa a existir alguma apreensão não tanto do que é que está a acontecer e do que já aconteceu, mas daquilo que pode vir a ser o futuro. E essa é uma resposta que infelizmente nós não temos, mas que transforma essa tal apreensão numa coisa mais séria, porque eu digo assim, ok, se a taxa subir 2%, e utilizando a nossa calculadora de evolução de taxa da Euribor, é perfeitamente possível de ver o que é que vai acontecer e eu consigo acomodar isto no meu orçamento, sim ou não. Então, e se não for 2 e for 4? Aqui é que as pessoas começam a ficar mais preocupadas, porque a determinada altura podem não saber se conseguem acomodar nos seus orçamentos essa alteração. Em média, cada português tem 7 créditos, porque há coisas que nós não lhe chamamos um crédito, um cartão de uma determinada marca ou quer que seja, mas que na realidade nós fizemos a compra, deferimos o pagamento e automaticamente, se deferimos o pagamento, aquilo se transforma num crédito que pode ter ou não ter juros, por regra tem, e portanto nós conseguimos perceber que hoje, com esta subida da taxa e com a redução da minha liquidez disponível, eu começo a olhar e a dizer assim, será que eu consigo fazer isto tudo de um bolo que me reduza os meus encargos mensais? Com a ajuda de uma empresa intermediária de crédito que analisa, compara e negocia várias propostas nas áreas de crédito à habitação ou crédito consolidado, facilmente se percebe que, apesar das burocracias, na maioria dos casos, fica sempre a ganhar se estudar novas opções. Se nós tivermos um spread de 1,3 e passarmos para um spread de 0,9, que é bem possível de acontecer, estamos a falar daqui de uma redução de uma prestação à volta dos 40 euros, 38 e qualquer coisa euros. Portanto, estamos a falar ao final do ano 500 euros de poupança, o que estamos a falar ao fim de 30 anos de 15 mil euros de diferença. Ou seja, compensa sempre, seja de uma forma, seja de outra, até porque a grande maioria dos bancos, dos principais bancos, suportam os custos
de alteração, portanto não tem encargos com esta ação, tem só o tema o tempo que demora, a burocracia, mas tirando isso, o ganho que se tem no orçamento familiar compensa largamente. O que as pessoas hoje procuram é saber, eu tenho taxa variável, como disse, 90% das pessoas têm taxa variável, fará sentido rever o meu spread, fará sentido transferir para taxa fixa, fará sentido falar com o meu banco e perceber o que é que se pode fazer de diferente numa taxa mista ou não. Na construção civil, a pandemia já tinha feito aumentar o preço de materiais como o alumínio, betão, aço ou madeira. Mas a guerra na Ucrânia veio agravar a escalada de preços. Por exemplo, dos alumínios, estavam previstas tudo o que é janelas em alumínios, nós passámos para PVC. O PVC passou a ser uma solução muito mais competitiva. Tivemos também alguns problemas relacionados com a mão de obra, porque de facto houve aqui uma série de mão de obra que emigrou e quando nós precisamos dela não estava cá. Acabámos por nós também fazer uma procura no sentido de receber imigrantes para compensar essa falta de mão de obra, em especial do Brasil. A pensar nos recentes contratempos vividos pelo setor, Carlos Oliveira, engenheiro civil, tem agora em mãos o primeiro prédio de habitação modular na Europa. Um conceito mais barato e rápido do que a construção convencional. Foi um projeto que começámos há 4 anos com o Instituto Superior Técnico. Já nessa altura nós sentíamos que ia haver uma procura muito grande e que iríamos ter muita dificuldade de encontrar quer mão de obra, quer materiais e procurámos de facto com esta solução, que é uma construção para simplificar, uma construção em Lego. Nós conseguimos construir mais rápido, isto vão ser no final 59 apartamentos, que vamos fazer em cerca de 9 meses e com um custo de construção bem abaixo dos 1000 euros. A visão de vários especialistas é unânime. O pior ainda está mesmo para vir. Prevê-se, com a subida das taxas de juros e com alguma contínua disrupção ainda que é observada das cadeias de abastecimento, por via do conflito da Ucrânia, aumento dos preços da energia, questão da China, que a atividade económica possa abrandar ainda mais e possamos ter um trimestre de crescimento negativo ou até 2, e então, se tivermos 2, será tecnicamente uma recessão. Esta situação que nós estamos a assistir provavelmente irá agravar-se ainda durante 2023, portanto, isso é claro, mas também quero considerar que pode haver uma forte possibilidade de, ainda em 2023, começar a ser aliviada, ou pelo menos estagnar e parar para poder dar aso a que a economia volte a revitalizar. A minha ideia não é muito boa. Os custos vão continuar a aumentar, os custos com o pessoal vão aumentar significativamente. Se haverá poder de compra para fazer face aos produtos, ao preço dos produtos, infelizmente eu não sei, mas tenho as minhas dúvidas.